Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma meditação, mais uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que certo dia receberam Jesus em sua casa. Olha só que tremendo privilégio, receberam Jesus. E nós vamos ver a diferença entre a atitude de uma e a atitude da outra, e o que Jesus coloca como tendo sido a melhor atitude ou a melhor escolha. Então, nós vamos ler aqui o livro de João, capítulo 10, do 38 ao 42. Vamos lá? Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muito interessante, né? Se a gente analisar, puxa vida, a Marta estava recebendo Jesus na casa dele, ela quis oferecer o melhor, quis servir, talvez ali provavelmente preparando a refeição, quis preparar a casa, uma coisa natural de uma mulher, né, que cuida bem, que recebe bem. Mas a Maria, aos nossos olhos, talvez possa ser passar por aquela que é a irmã folgada, né? Tanto serviço e ela fica lá sentada, só ouvindo Jesus. O primeiro olhar é esse, mas quando a gente para ver o que Jesus fala para Marta e o posicionamento de Jesus quanto àquele contexto, nós entendemos realmente o que estava ali acontecendo. Marta, ela estava agitada, ansiosa, preocupada, correndo de um lado para o outro, preocupada com as coisas, com a casa, com a comida, com as coisas, com a forma de receber Jesus. E Maria, tranquila, assentada aos pés, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Talvez o erro de Marta maior não tenha nem ter sido ficar ali trabalhando e servindo, porque alguém teria que fazer isso. Mas ela foi criticar a irmã para Jesus. Ô Jesus, fala para essa folgada aí da Maria parar de levantar daí e vir me ajudar, por favor. E aí Jesus dá a ela a palavra e a exortação. Marta, Marta, por que está tão preocupada? Por que você está tão agitada? A sua irmã escolheu a boa parte e eu não vou tirar dela. Marta não entendia a oportunidade daquele momento. Um momento único, um momento incrível, uma tremenda oportunidade de se assentar, de se aquietar e de se colocar aos pés do Mestre para ouvir os seus ensinamentos. E Jesus elogia Maria pela sua atitude, elogia Maria porque ela parou tudo para ouvir e para usufruir daquele momento. Vocês acham que Marta, com toda a correria que ela estava e preocupação, ela conseguiu ouvir o que Jesus ensinava? Será que Marta conseguiu aproveitar daquele momento e daqueles ensinamentos de Jesus? A ansiedade, a agitação e a correria, elas fazem com que nós fiquemos surdos. Elas fazem com que nós fiquemos cegos, nós não ouvimos, não enxergamos aquilo que Deus quer falar conosco. Nós não desfrutamos da presença de Deus porque estamos atrás de outras coisas e coisas boas. Ela não estava fazendo nada de errado, ela estava servindo, ela estava trabalhando, ela estava recebendo Jesus. Quantas coisas boas até fazemos no nosso dia a dia, é o trabalho e mesmo o ministério, muitas vezes corremos para lá e para cá, fazendo, visitando, servindo, nos preocupando com as pessoas e com as coisas ligadas à nossa comunidade, mas não paramos para ouvir o Senhor, não nos assentamos aos seus pés. E Jesus quer que nós paremos, Jesus quer que nós nos aquietemos, porque quando estamos agitados não vamos conseguir
ouvir, não vamos conseguir enxergar, não vamos conseguir desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós. Essa pandemia, ela vem nos mostrar muito sobre isso, porque nós não temos tido a correria da vida da igreja, nós não temos tido as programações, as reuniões presenciais, no nosso caso, festas, encontros, tantas coisas que fazíamos ali, muito boas e muito agradáveis, fazíamos com a motivação certa para o Senhor. Mas, queridos, se você vivia em função dos eventos, em função dos acontecimentos, em função das atividades, em função do se ocupar, em função do ativismo, e não tinha o hábito de se assentar aos pés do Senhor, deve estar sendo difícil. Essa pandemia, ela nos força realmente a pararmos um pouco, e realmente a nos assentarmos, realmente a nos aquietarmos, realmente deixarmos de lado toda a agitação, toda a correria, todas as preocupações que muitas vezes nos impediam de desfrutar da presença do Senhor. Marta nos ensina isso, que ela precisava parar, sentar e ouvir. E Maria nos mostra da forma prática que ela fez a melhor escolha, que ela, mesmo sendo criticada pela irmã, não se preocupou, entendeu o momento da visitação de Jesus ali, entendeu o privilégio que ela tinha e que ela podia desfrutar daquele dia que ela não sabia nem se ela teria outra oportunidade. Por isso, nesses dias onde nós estamos aí apenas com as reuniões online, com mais tempo em casa, não temos o tempo todo que nos dedicávamos às atividades da igreja, que nós possamos valorizar o nosso tempo a sós com Jesus, que nós nos assentemos, que nós nos coloquemos diante dele, que nós ouçamos a sua voz, que nós sintamos a sua presença e aproveitemos e tiremos proveito de toda essa situação. Nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, como diz a palavra. Se tudo isso está acontecendo, temos que tirar o positivo, temos que desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Que Maria seja para nós nesse dia o exemplo positivo daquela que fez a melhor escolha e que tomou a melhor atitude. E que nós não sejamos como a Marta, agitados de um lado para o outro, ansiosos, preocupados na correria, mas que nós possamos parar, deixar tudo de lado para estarmos diante de Jesus. Essa é a nossa meditação de hoje, essa é a palavra que eu trago para vocês nesse dia. Que Deus te abençoe e que você se aquiete diante do Senhor, descanse diante do Senhor, abra o teu coração e deposite todas as suas preocupações diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o meu desejo nesse dia e eu te abençoo no nome de Jesus. Amém.